bastante agitada nas mídias sociais, nas redes sociais, muitas falas, muitas opiniões. Há poucos dias nós tivemos a morte súbita do relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, em um acidente. E quando aconteceu, muita gente começou a escrever que aquilo era um atentado e tudo mais. Levantou uma grande suspeição e alguns já começaram a afirmar que era. Nada melhor do que a verdade, nada melhor do que a luz. As investigações estão demonstrando, ainda não estão concluídas, mas preliminarmente demonstrando que foi um acidente realmente. Um acidente realmente. As coisas caminham para esse rumo. E nesta semana agora, o falecimento da ex-primeira-dama do Brasil, Marisa Letícia, esposa do presidente Lula, ex-presidente. E está sendo velada hoje, inclusive, velada hoje. Eu li ontem que à tarde seria cremada, estaria sendo velada hoje. É a última informação que eu tive, a minha leitura de ontem ainda, do Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista. E esse fato ainda não era morte totalmente, mas assim, o estado de morte cerebral ainda não confirmada, porque a morte cerebral foi confirmada ontem, no final da tarde, no finalzinho já, quase de noitinha. Porque a morte cerebral, ela requer um protocolo, na medicina trabalha com protocolo, que são procedimentos padrões em toda a medicina, certo? Pelo menos assim, esse grande eixo ocidental trabalha muito ligado à Organização Mundial de Saúde. Então há um protocolo para se detectar uma morte cerebral. Esse protocolo são procedimentos médicos. Na verdade, a morte cerebral tem esse nome, mas é mais a chamada morte encefálica, que quem morre mesmo é o encéfalo, que é uma das áreas do cérebro. E os médicos fazem vários procedimentos, como jogar uma luz, abrir os olhos do paciente, jogar uma luz bem forte e ver se existe alguma reação. Porque se houver ainda vida ali, naquela área do cérebro, a pessoa vai piscar como um reflexo cerebral. Esse é um dos procedimentos. Tem outro procedimento no ouvido, que se coloca água gelada. Espera-se uma reação. E assim toda uma sequência de procedimentos médicos, então constitui o protocolo de uma chamada morte cerebral, para que a ciência diga que teve morte cerebral. E ainda isso nem tinha acontecido e o Brasil já estava em polvorosa nas mídias sociais, comentando e tudo mais. A gente também fez algum comentário e, claro, a gente sofre de um lado e de outro. As pessoas... É difícil escrever, sabe? É difícil escrever. Eu que trabalho com texto, eu sei quanto difícil é escrever pela interpretação. Porque quando a gente escreve, quando uma pessoa escreve, ela escreve do ponto de vista dela. Ela escreve com o mundo de sentimentos dela. Ela escreve com o mundo cognitivo dela, ela escreve com todas as percepções dela. Mas quando nós lemos, na condição de leitor, portanto, nós lemos um texto, nós vamos interpretar o texto. Vê que um dos sinônimos de ler é interpretar, certo? Nós vamos interpretar como? De acordo com os nossos sentimentos, de acordo com os nossos valores, de acordo com o nosso conhecimento. E às vezes isso dá um choque. Causa um choque entre a emissão da comunicação e a recepção dessa mensagem, certo? Fica um certo ruído no meio desse canal e aí surge na mídia social tanto comentário, tanta coisa. Em Belém, 1h09, aproveite, ligue agora também pelo Face, se você estiver nos acessando agora, mande também um comentário aí, escreva aí. Vamos, música. Esse negócio aqui. Não, pode colocar, fica esse aqui. Será que é isso? É o seu fone, é o seu fone de ouvido. Acho que eu vou até comprar um desse. Esse aqui é Philips, né? É Philips, é. Eu comprei esse aqui pra mim, tá lá com o estúdio. Ele melhorou esse aqui do que esse aqui. Esse aqui é o qual? Esse aí é um HD 205. Eu comprei um pra mim, muito bom pra Onde você comprou esse aí? Comprei na internet, no Mercado Livre, 300 e pouco reais isso aí. É bom, né? Porque a gente acha 150, mas não presta. Não vale você comprar coisa barata, você mais caro. Né? É, 300 e pouco reais. Essa é no Mercado Livre. Isso aqui é outra coisa. É. Tá bom? O sinal dele? Muito
bom, né? Tá. Eu sou estéreo, muito legal. Isso aqui tá meio Você maquiado. viu um papelzinho desse aqui, Radico? Espero que tenha trazido. É, ó. Olha o canal, ó. Um papel, assim, uma folha que eu imprimi. Você tem os quadros para as pessoas entrar que eu vou deixar algum jeito as vinhetas. Não. O nome dele? Não. Acho que eu não trouxe. Não, é uma folha dessa em branco. Tem dentro desse coisa de papel em branco aí nessa gaveta. Não, mas é um. Ah, é? Ah, tá. É de papel do jornal tudo. Normal, né? Roberto? Oi. Eu sei que fica legal usar aquelas vinhetinhas que você põe de passagem, mas assim a gente tem esse. Já o perfil de não usar. Verdade. Aí, tá? Tá bom. Tá bom. Então. Se preocupe. Tá chama. bom. Isso deve ter pelo menos um comentário bíblico lá. Ah, tá. Isso eu queria saber. Podia deixar tudo no jeito aqui as vinhetas. Isso. Tá bom. Não trouxe, né? Deixei em cima da mesa. Imprimi e deixei. Tá bom. Me dê aquele lá que você pegou aqui na semana passada. Depois a defesa da fé. Eu vou dar um toque. Ah, defesa da fé? Tá. Esse defesa da fé ele tem uma vinheta. Ele tem vinheta e tem um BG também, parece. O BG, sim, Tem. tem o BG, né? Que é tipo. Exatamente. Aqui tinha vinheta. Tem que escrever pra mim. Bem, eu posso ficar com esse, né? Pode. Ele sempre quando voltar você traz, eu ficar me pedindo. Aqui já, fizemos. Você está ouvindo Amigos da Oração. Em Belém 1h15 agora, pessoas falando com a gente pelos telefones, o Claudeci Gonçalves, amigo da oração, Jesus abençoe você, Denilson também, Cristiano Leão Rua e a esposa, Neuceli, Jesus abençoe vocês, hein? Sempre ligados no programa e no ministério, são amigos da oração, também, amigos da oração, perdão aqui pela voz, nossa querida irmã Ana Mâncio de Araújo ouvindo a gente, também aí no bairro da Guanabara, é isso? Guanabara.
Marabá. Edilene Pacheco também está na escuta do programa. Aqui pelo Face há pessoas também que estão ligadas. Aqui o pastor Rui Pereira está dizendo aqui, ligado no programa. Muito bem. Quem mais? Nós temos a Meire Souza, ligada, sintonizada. A Lucineide Castro e várias pessoas aqui assistindo a gente. Também, eu acho que a Lucineide já conferiu para a gente aí em Curitiba, Lucineide, é isso? Você está? Fale para a gente aí. A Rosimeire Teles está assistindo a gente lá em Macapá. E Rodrigo Fernandes, aqui está assistindo, pede que mande um abraço para o Rodrigo, na Marambaia. Um abraço para você, Rodrigo. Aí na Marambaia, é você mesmo, né? Nós temos mais aqui. Alguém está nos assistindo. A Lucineide falando que está em Curitiba. Está ligado. Obrigado, Lucineide, pela resposta. Nós temos aqui a pastora Doris Costa, esposa do pastor Arnold. Acredito que seja assim a pronúncia, não é? Costa, do Ministério Adore. Ela está em Florianópolis. É uma amiga nossa no Face, está ligada no programa. Ela diz aqui, faz um texto e fala que sempre está ligada a gente. Eu sei, todo mundo que acessa as nossas redes sociais, mídias sociais, eu sei, porque eu participo. Tudo que eu faço no ministério, eu participo. As cartas sou eu que escrevo, quem assina a carta sou eu, não é carimbo não. Certo? Então, quanto possível, sou eu. Tudo que é escrito no Facebook sou eu que escrevo. O dia que tiver uma assessoria que escreva também alguma coisa, você vai saber. Mas agora, até esse presente momento, sou eu. Temos aqui Jeffrey Silva, Semeando Avivamento. Escreve, deixa Deus te usar, pastor Rui, e fale tudo que o Senhor nosso Deus te entregar. Muito bem, você pode também participar. Linton Amaral está assistindo com a nossa amiga da oração Cristina, que são grandes amigos da oração desde o começo do ministério aí, estão juntos com a gente e grandes incentivadores do ministério. Vamos ouvir esse quadro aí, Defesa da Fé, falar um pouquinho sobre essa questão da nossa semana, desta semana no Brasil. Heresias, modismos, a vaidade do homem e a luta da igreja. Em defesa da fé. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Olha, nosso quadro Defesa da Fé, eu quero reportar mais um pouquinho sobre a questão do falecimento da esposa do ex-presidente da República, Lula da Silva. E assim, nós vimos, primeiro, uma questão até antecipada, como eu comentava antes, porque ela nem havia falecido, mas os comentários muito nas mídias sociais. E algumas postagens, parece-me que até alguns médicos, que pelo que temos notícia, foram demitidos pela comemoração da morte daquela senhora, que, como dissemos também, deve estar sendo velada agora lá em São Paulo. Então, assim, as redes sociais, as mídias sociais, elas, de certo ponto, são um tipo de folhetim. Você sabe o que é folhetim? Folhetim é um jornaleco. Folhetim é um jornal onde a credibilidade, o nível de credibilidade é baixo. Então, muita coisa que a gente vê na internet não é verdade, a gente precisa saber disso. Por exemplo, não acredite na internet quando você vê a foto de uma pessoa e embaixo um comentário que alguém fez sobre aquela foto, certo? No caso do presidente Lula, eu não sei se ele disse, mas eu vi muitas fotos dele, até chorando, e um comentário dizendo assim, que quem matou aquela senhora foi o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, e um internauta apressado lê aquilo e crê pela força da imagem. Veja, a força da imagem é maior do que a força do texto. Então, quando você vê uma imagem de uma pessoa chorando no dia em que morreu a esposa, e embaixo uma frase dizendo, foi o juiz que matou minha mulher, nós somos levados a acreditar
mas nós precisamos refletir, porque aquilo é montagem, muitas vezes. Então tem muita coisa que corre nas mídias sociais que não é verdade, certo? E nós temos de ter cuidado com essa questão. É claro que a maldade, certo? A falta de humanidade, dizer tomara que morra mesmo, certo? Não respeitar a dor da pessoa, do parente, certo? Porque por mais terrível que seja uma pessoa, mas há sentimento naquela família. Hitler tinha os parentes dele. Com certeza sofreram quando da morte dele, certo? Quando ele se suicidou. Assim também Pablo Escobar, se você já viu no comentário dele, se já leu a biografia dele, era uma pessoa que aos olhos do mundo era o maior traficante do mundo. Mas aos olhos da família dele era uma pessoa amada. Entendeu? Porque uma pessoa às vezes se envolve em tantas coisas. É como um preso que esteja, quem sabe até agora, me ouvindo. Certo? Para a sociedade pode ser um monstro. Mas dentro da casa dele, para os filhos dele, é o pai. Então essa questão, muitas vezes, dos comentários, realmente beira a falta de humanidade. Fecha esse ponto agora e abre um novo parágrafo do que eu vou dizer. Todavia, pessoas públicas, certo? E famílias de pessoas públicas que caiam no desgosto do povo podem sofrer esse tipo de coisa. É só nós lermos a história, certo? Lermos a história de Robespierre na França, lermos a história de pessoas que passaram a serem não mais benquistas pela sociedade, aquelas que um dia foram, e por causa disso, pelo momento político e tudo mais, a ira contra o Estado de um partido, contra o Estado de má administração de um governo, de um prefeito, de um juiz, pode se estender para a família. Isto aqui já é um fato social, um fato político que repercute, certo? Que repercute. O povo brasileiro é um povo bom. Eu não acredito que o povo brasileiro tenha índole de ficar achincalhando pessoas inocentes. O povo brasileiro é conhecido internacionalmente como um povo cordato, pacífico. Somos tão pacíficos que nós estamos suportando o estado de coisas na política que vivemos. Porque se nós tivéssemos só um pouquinho de sangue francês, nós já teríamos queimado o Congresso Nacional. Já teríamos colocado alguns presidentes na guilhotina. Se nós tivéssemos um pouco só de sangue francês. Certo? E eu não estou falando do passado dos franceses, não. Eu estou falando do presente. Porque os franceses continuam sendo assim. Certo? É ordeiro, tudo ali, mas cuidado. Cuidado, os presidentes dali, tenham cuidado, porque rapidamente eles fazem um levante. Rapidamente. Então, o povo brasileiro é um povo bom. O povo brasileiro, ele ama as pessoas. É verdade. O povo brasileiro é. O que nós vemos de uma aparente maldade no povo brasileiro se deve a uma relação de causa e efeito do que a sociedade tem vivido. As pessoas estão linchando criminosos na rua, não porque sejam más, mas porque o sistema público de segurança está falido. E isto leva a um assolamento da sociedade contra esse estado de coisas. E em percebendo que não há justiça numa nação, as pessoas resolvem fazer justiça com as próprias mãos. Eu já contei para você em algum momento que um dia cheguei no culto e um rapaz estava sendo lixado na frente de casa. E eu fui lá intervir e disse que aquilo não poderia acontecer. Certo? E por uma questão minha de ser pastor, eu disse, ninguém vai matar ninguém aqui na porta de casa, que eu não vou deixar, pode se afastar, que eu sou pastor, não vou lavar o sangue de ninguém aqui. E realmente Deus nos deu a graça de enfrentar toda aquela turba ali, aqueles homens grandões que me olhavam.
e o rapaz não foi morto. Mas a justiça foi feita? Provavelmente não. A polícia não chegou. Eu fiquei mais de 1 hora no asfalto com o menino, com o rapaz, para protegê-lo da morte na porta de casa, mas também a polícia não chegou. Certo? Como a polícia não chegou, eu permiti que ele fugisse numa bicicleta com a namorada dele que chegou. Porque a namorada dele chegou mais rápido de bicicleta lá dos confins da terra firme, onde ela morava, que a polícia, que está bem pertinho lá de onde eu moro, no bairro de São Brás, tem uma seccional lá. A polícia não chegou. E depois de 1 hora o rapaz foi embora. Claro, porque eu também tinha que tomar uma decisão. Ou entregava ele para o povo, ou eu ia ficar sem dormir, mas eu não posso ficar sem dormir, né? Então eu já estava muito tempo lá, e eu disse, olha, aproveite aí, nós nos livramos da situação, depois de um tempão de conversa. Então, na verdade, afora a questão partidária, certo? Porque há pessoas de partido oposto também que são nojentas, aproveitam esse momento para ficar assolando os outros, maltratando os outros que estão sofrendo. Fora a questão partidária, eu acredito que parte do que se diz acerca desse fato, dessa senhora, se deve à situação que nós vivemos. É isso, minha opinião, e Belém 1:27. Uma 27, mais pessoas aqui falando com a gente. Nós temos Cléa Camarão, ela diz, Lúcia Cléa, estou assistindo suas ministrações, que tem contribuído muito para os meus conhecimentos. Clésio Miranda assistindo também. O Arlito pede oração por um colega da UNAMA, Elias, que está internado. Várias pessoas participando, você pode participar também aqui através do Face, onde estamos ao vivo agora. Mais pessoas ligando para a gente aqui no estúdio. Glácia, que é amiga da oração, esteve conosco esta semana no escritório. Joana Brito, Suli, Maria Doralice, Maria Helena Rocha, está assistindo ao vivo. Um abraço para você, irmã. Desculpe a voz aqui, cansadinho um pouco. Ellen Cristina, Cleidson, Maria Alda Souza Almeida e Solim Barbosa. Todos esses que eu falei aqui, à exceção de bem pouquinhos, são amigos da oração. Se você não é um amigo da oração, siga o exemplo desses irmãos e se inscreva hoje no ministério. O Ministério Amigo da Oração é um oásis de Deus no meio de nossa geração. Romana Silva está assistindo, manda um abraço para mim. Cristina Fonseca também está assistindo. Todos que estão assistindo o programa podem participar diretamente aqui pelo Face. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ok. Manuel Justino, Júlio, diz, a parte meu pastor, concordo com o seu posicionamento em relação a esse fato que acabei de comentar. Certo? Fato que acabei de comentar. Pelas redes sociais esta semana nós tivemos bastante também participação. Eu fiz uma postagem ontem que diz o seguinte: ungido de Deus, o diabo foi o primeiro a ser e exigir o reconhecimento. Essa questão que é muito pilantra aí dizendo que é ungido de Deus. Olha, irmão, um homem ou uma mulher que tem a unção de Deus, ele não pede para ser respeitado por causa da unção de Deus, porque a unção de Deus você não pede para os outros verem, as pessoas reconhecem. Entendeu? É como uma obra de arte. Você já viu algum quadro falar assim, ei, eu sou o Van Gogh, ei, eu sou o Renoir? Você já viu? Não. Você vê o quadro e você sabe que é o Renoir. Você para diante de um quadro da natureza, pode ser, e você diz, que coisa linda isso aqui. Então, a unção de Deus é algo que
Nós não precisamos reivindicar. Só os picaretas da igreja é que ficam fazendo terrorismo. Sabe, irmãos, tem igreja que é um verdadeiro inferno. Inferno. E pastores que são verdadeiros demônios. Demônios. Se tem um lugar de gente oprimida, são algumas igrejas. Tem gente que não consegue nem sair mais da igreja. A pessoa não tem nem liberdade para mudar de denominação ou de congregação. Porque o pastor diabólico fica dizendo que a pessoa vai ser amaldiçoada e que ela vai pagar um preço. Você está entendendo? Isso não é evangelho, irmãos. O evangelho é libertação. O evangelho é paz. O evangelho é amor. O evangelho é luz. Onde você não achar isso, fuja, irmão. Porque talvez você esteja frequentando a igreja do diabo. Em Belém, agora 1h30. Estamos apresentando Amigos da Oração com o pastor Rui Raio. Vou ficar ali olhando de repente se eu tosse, eu vou, viu? Levantar o som e apontar para mim. Tá, vamos lá. Apoio cultural. Atenção, líderes da Assembleia de Deus em Belém. Neste sábado, no centenário, haverá encontro do ministério. 17 horas, encontro com esposas de pastores e missionárias. 18 horas, encontro da lição de cidadania. E às 19 horas, encontro com todos os membros do ministério, com a participação de todos os coordenadores e coordenadores auxiliares da lição de evangelização, discipulado e células missionárias nos templos. Contamos com a presença de todos. Neste domingo, em todos os templos da Assembleia de Deus em Belém, inicia a missão contra a fome, um tempo de arrecadação de alimentos em prol dos mais necessitados. Seja um missionário contra a fome. Faça a sua doação de alimentos não perecíveis em um dos templos da Assembleia de Deus em Belém. Tem sempre um perto de você. Sintonize a TV Boas Novas, canal 4.1 digital. Novo transmissor, maior alcance, transmissão de alta qualidade para toda a família. TV Boas Aí Novas, você, canal rapidinho, tem um quadro aí que é Releases. Ah, tá. Eu sei qual é. Aí eu falo, vou só fechar esse ponto. Tá, vou ver. Tá, Quando eu voltar, você já conhece. Tá, vou ver o vinheta aqui. Amigos da Oração. Em Belém 1:33 agora, ainda seguindo um pouquinho falando da questão virtual, questão de internet. Vai. As notícias da web. As notícias da web. Você confere agora. Release virtual. Olha só, a gente tem colocado algumas coisas que têm tido bastante repercussão na internet. Estou olhando aqui. Depois que eu passo, assim que vejo como, às vezes, escrevo. Tem coisas que eu apago, viu? Eu queria até falar para você que eu me sinto na liberdade de escrever e de apagar o que eu escrevo. Não? Então, veja assim, que tem coisas que merecem ficar na linha do tempo e tem outras que não. Que são informações temporárias, algum pensamento breve. E depois eu apago, mas as questões mais importantes ficam. Eu escrevi ontem. O diabo nasceu no berço evangélico. Cuidado. A questão não é onde nascemos, porém como estamos. Tem 41 compartilhamentos. Nós temos alguns textos da Bíblia que quando a gente lê, a gente diz assim: quem disse isso? Eu perguntei a um irmão da igreja esses dias. Eu disse assim: eu vou te dizer uma frase de um escritor. Fiz uma pegadinha com ele, né? E você me diz de quem é essa frase. Ele disse: vai lá. Ele disse: a frase é o seguinte: vi lançar fogo na terra, e o que eu mais quero se ele já está aceso? Ele ficou assim: como é que é essa frase? Olha, eu vou te falar agora. A frase é assim, aí tem toda a entonação, né? Ele disse para ele: a frase é: vim lançar fogo na terra, e o que eu mais quero se ele já está aceso? Ele disse: olha, eu não sei. Ele disse: foi Jesus que disse, irmão. Foi Jesus quem disse, né? Foi Jesus quem disse isso. Também, no nosso programa dessa semana, nós comentamos essa questão de esposa
de pastor, esposa de pastor, também foi bastante comentado, teve bastante repercussão nos programas de rádio devocional, que você pode acompanhar todo dia pelo site. A partir de 9 da manhã, nós temos os devocionais, devocional do dia, e nós temos os últimos 30 devocionais para você ouvir. Você clica lá, mais devocionais, abre um hot site, você clica ali no ícone de acumulado, e você abre então os 30 últimos devocionais. E nós falamos sobre isso. É claro que mulher de pastor, o simples fato de ser mulher de pastor não é pastora, senão mulher de médico ia ser médica, mulher de juiz ia ser juíza. Claro que não, a não ser que ela seja chamada por Deus. Aí ela poderá ser pastora e o marido não. Eu conheço mulheres que são pastoras, elas são chamadas por Deus e o marido não é. O marido acompanha, vai para o culto, senta lá no púlpito. Mas ela foi chamada pelo Senhor. Você entende? Eu queria que você que é mulher entendesse bem que não é uma questão de machismo. Pelo contrário, é uma questão de defesa da mulher. Certo? Porque essa história de chamar mulher de pastor quando ela não é pastora, chamar de pastora, quando ela não é, isso é um quebra-galho, irmãos. Ou as coisas são ou elas não são. Podemos chamar por uma questão de deferimento, certo? Mas aí, exigir todo um tratamento, não é. Então, as coisas de Deus, elas são verdade, irmãos. Deus é luz. Então, as coisas de Deus não são meio termo. É sim, sim, não e não. E sobre essa questão para tirar dúvida de uma vez por todas, é só a gente ler o que Jesus falou a Nicodemos. Jesus disse assim, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nesta linha divisória, tudo quanto provém de uma relação sanguínea entre pais, entre filhos, irmãos, primos, não tem o condão espiritual, nem do ministério. Ou seja, não se transmite geneticamente. E muito mais no caso do casamento, que no caso do casamento nem existe consanguinidade, que aliás, se existir, não pode casar, é proibido pela lei. Então, se chama colateral. Existem parentes que são, pela lei civil, consanguíneos, colaterais e por afinidade, cada vez mais distante da veia do sangue, certo? Então, a gente vê, na verdade, que o que acontece é que não só pastores, alguns de grandes igrejas, denominações, se tornaram muito importantes e muito arrogantes também, certo? Se separaram demais do rebanho, porque são ricos. São ricos. Igrejas rendem muito. Uma igreja numa grande cidade, no município, rende muito. Se um pastor não tiver um coração de Deus, para ele saber separar bem as coisas, ele pode se achar mais importante que o prefeito. Porque tem igrejas no Brasil cuja receita é maior do que muitos municípios brasileiros, na casa dos milhões, certo? Então, às vezes, nesses ministérios aí fora, já não basta só o pastor ser um ungido de Deus. Não toque não, irmão. Toque não. Toque não. Vale mais do que Jesus. O caboclo já quer ser demais, irmão. Você está entendendo? Vai mandar plantar batata esse pastor, que fica pedindo para você respeitar, porque ele tem unção de Deus. Se ele tivesse unção de Deus, ele não pedia para você respeitar. Você respeitava porque você via nele o caráter de Cristo. Está entendendo? Você veria nele o caráter de Cristo. Então, alguns sujeitos desses, boçais, alguns que nem crentes são, pastor, estou falando de pastor, que nem crente é, ele é um burocrata na igreja, ele é o caixa da igreja, ele é o que fica com a grana da igreja. Está entendendo? Não satisfeito de ser a distinta pessoa, a mulher dele também agora é. Aí o que aconteceu no Brasil foi um fenômeno em que as igrejas que antigamente oravam bastante, certo? Não essa oração aí de barganha, essa oração de terreiro de Umbanda,
que se faz dentro das igrejas evangélicas, inclusive dentro da Assembleia de Deus também, certo? É a oração da Umbanda, é a oração com foto, oração com sal grosso, é a oração com gente rodando, que eu acho que até incorpora o capeta mesmo. Está entendendo? Incorpora sim, porque o diabo não respeita a parede de igreja, ainda mais quando essa igreja está desviada, e quando o pastor também está desviado. Ele não respeita nada, irmão. Ele não respeitou Jesus, nem respeitou o templo central de Jerusalém, levou Jesus para o topo do templo central e mandou Jesus se suicidar de lá, no topo da igreja. Lá respeita a igreja. O diabo respeita Jesus na nossa vida. Ele respeita a presença de Deus, ele não respeita nem a gente. Ele respeita a gente porque ele respeita quem está na nossa vida. Certo? E essa questão do ungido de Deus, eu quero dissecar um pouquinho mais dessa questão. Essa questão do ungido de Deus é uma coisa do arco da velha, irmãos. Com todo respeito à Bíblia, mas pelo tempo decorrido, é coisa fora do contexto. O que era a unção? A unção, no Antigo Testamento, consistia no ato em que uma pessoa era separada ou para o ministério, tenho água aqui, posso derramar um pouco, ou para o ministério, ou para chefiar uma nação, porque os reis, certo? Como Davi, como Saul, os reis bíblicos, eles eram escolhidos por Deus, o estado era teológico, teocrata melhor, ok? Então, a unção consistia em um ato em que marcava a escolha de Deus. Então, o profeta, como Samuel, foi procurar Davi para ungí-lo, o rei, e derramou, então, isso aqui, não era água, não, né? Derramou, agora eu vou ter que me virar com essa água aqui, derramou óleo, que por sinal eu não gosto de usar óleo, não me peça para ungir, porque eu não gosto de ficar com a mão melada, ainda mais, não gosto, entendeu? Muito bem, a unção era isso. E no Novo Testamento? No Novo Testamento a unção aparece principalmente na figura de Tiago, o escritor da carta, que possivelmente foi irmão de Jesus. Tiago, pastor de Jerusalém, escreve: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Certo? E ele fala então na unção. Certo? Essa unção já é uma unção para os enfermos. Certo? Na Bíblia não tem unção para carro, na Bíblia não tem unção para porta, na Bíblia não tem unção para passar na roupa. Isso tudo é invenção. E os ungidos de Deus também não tem mais. Acabou. Pastor Rui, acabou o ungido de Deus? Acabou. Da perspectiva histórica do Antigo Testamento, acabou com os reis, com os profetas do Antigo Testamento. Entendeu? Jesus foi ungido, ele foi ungido pelo Pai, mas pelo homem não. Quando ele abriu a Escritura na sinagoga, então ele disse, lendo Isaías, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar boas novas aos cativos, certo? Ele está falando dessa unção. Esta unção agora já não é mais a unção com azeite, como era no Antigo Testamento. Ela é apenas um símbolo do Espírito Santo. Não existe mais a unção, irmãos. O que existe é o Espírito Santo. No Antigo Testamento se derramava o azeite como um símbolo de Deus sobre as pessoas para dar a elas credenciais para serem reis e exercerem ministérios de Deus. No Novo Testamento o Espírito Santo já veio. O símbolo já encontrou o seu contrassímbolo, se eu posso chamar assim, certo? O símbolo já encontrou a sua realidade. Você sabe que o símbolo representa alguma coisa. No Brasil, quais são os símbolos nacionais? O selo nacional, o hino nacional, a bandeira nacional. Qual é? Tem mais algum? Pois bem, esses são símbolos nacionais. Quando você vê uma bandeira ou um papel timbrado com o brasão da República, você se lembra de quê? Do Brasil.
Certo? Se você estiver no exterior, em uma outra nação, e você ouvir o hino nacional passando por uma rua, de quem você vai se lembrar? Do Brasil. Certo? Se você ouvir a Aquarela do Brasil, estando em outro país, de quem você vai se lembrar? Do Brasil. Porque apesar de não ser um símbolo nacional, é a música mais conhecida, assim como o Garota de Ipanema também, você vai se lembrar do Brasil. Aquilo é um símbolo. Não é oficial esses dois últimos, mas um símbolo. Mas no caso da bandeira e do hino, são símbolos oficiais do Brasil. Certo? Lá fora do país, quando você ouve o hino nacional, ou vê a bandeira hasteada, você estiver lá na África, você vai se lembrar da sua nação. Porque o símbolo lhe remete a uma realidade que existe, longe dos seus olhos, mas existe. No Antigo Testamento, o óleo, ele era o símbolo do Espírito Santo. Certo? Que era derramado como símbolo. No Novo Testamento, em Atos 2, o Espírito Santo veio. Agora, nós já não precisamos do azeite. Certo? A não ser nesta passagem de Tiago, você não vê na Bíblia mais a figura da unção. Mas aí, nós temos que, no estado de igrejas brasileiras, mercenários estão colocados nos púlpitos, manipulando as pessoas. Tem até se tiver disponível aquele vídeo, traga para mim aqui, onde tem assim, um monte de bobagem que as pessoas fazem na igreja, que é aquele que você me mostrou, falando aqui com o Ronaldo, nosso assessor aqui. Pois bem, vamos ver se me localiza. Hoje, nas igrejas, nós temos muitas heresias, porque quando a Bíblia não é pregada, entra heresia. Certo? É mais fácil pregar a heresia. Porque se você prega o Evangelho, você prega a palavra da salvação. E a palavra da salvação, ela exige primeiro que aquele que prega esteja vivendo o que ele prega. Segundo, as pessoas que ouvem são ensinadas a se fechar para o mundo, olhar as suas disciplinas pessoais, olhar as disciplinas bíblicas, da oração, da palavra, da pureza, do amor, do perdão, certo? E aí, quem que está interessado hoje nesse tipo de coisas? Quem está interessado nisto? Certo? Quem está interessado? Então, dá trabalho pregar os dons espirituais, dá trabalho criar ovelha, dá trabalho cuidar de um rebanho, certo? Por que hoje já não se prega tanto o batismo com o Espírito Santo? Porque dá trabalho. O primeiro trabalho é para o líder, porque para um pastor pregar sobre os dons do Espírito Santo, ele precisa buscar primeiro para si os dons do Espírito Santo. Mas para ele buscar os dons do Espírito Santo, ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa consagrar sua vida no altar de Deus. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho, com certeza. E então, o pastor relaxa, ele relaxa na vida pessoal, e ele vai então pregar um monte de baboseira na igreja onde ele está. E aí ele vai pregar um monte de heresia. Certo? Ele prega um monte de heresia. E para ele se manter na liderança espiritual, entre aspas aqui, ele vai precisar confrontar esse povo, manipular esse povo, e ele vai usar o nome de Deus para isso. Então ele vai dizer que ele é ungido de Deus. Ele é ungido de Deus. Me respeite porque eu sou ungido de Deus. E se eu puser minha mão sobre você, você vai morrer. Não vai morrer nada. Olha aqui, eu tenho alguns vídeos. Isso aqui está no final já? Posso? É a parte mais... Olha aqui, nós temos algumas coisas que estão acontecendo nas igrejas hoje. Vamos ver se a gente está bem alto. Vamos ver aqui. O que é que o povo fala hoje?
Não, isso não. Eu quero ver aqueles outros. Isso aí é um pastor detonando com os pastores dele. É um bispo detonando os pastores dele. Porque não estão produzindo. A igreja tem que produzir. Mas produzir o quê, irmãos? Produzir o quê? Nós estamos em uma nação podre, que se diz cristã, podre espiritualmente o Brasil, certo? Com um monte de igreja, um monte de pastor. Estamos fazendo o que nessa nação, irmãos? Se corrompendo junto com os políticos. É isso que muitos crentes e pastores estão fazendo no Brasil. Na verdade, são piores que os mundanos. São piores que o mundano. Porque o mundano não usa o nome de Deus, não. O político não usa o nome de Deus para roubar ninguém, não. Se ele usa de malversação dos recursos públicos, ele faz através dos negócios dele. Mas não de outra forma. Eu quero fechar esse comentário aqui, dizendo, não achou? É onde tem todas as coisas, os tijolos sagrados, o tijolo, está vendendo cimento no saquinho lá, foi você que me mostrou isso. Então, é assim, de uma aberração que as coisas que acontecem na igreja. Fechando a questão da esposa do pastor, então, quando uma igreja está buscando a face de Deus, o pastor está buscando a face de Deus, a esposa dele é chamada geralmente para o ministério de oração. Então, na história, por exemplo, da Assembleia de Deus, as esposas de pastores sempre foram líderes de oração. Líderes de oração. Mas agora que o ciclo de oração está acabando, as esposas passaram a ser primeira-dama. Primeira-dama. Aí é um desfile de moda na igreja, irmão. Está entendendo? Mulher de pastor. Aqui, quando eu estou falando, o sal só dói quando tem ferida. Certo? Se não é o seu caso, querido irmão, eu conheço muitas servas de Deus, que são servas do Senhor, porque vivem com o marido consagrado a Deus. E então elas também são mulheres santas, certo? O sal aqui, da palavra, só está doendo onde tem ferida. Então, com você, querida irmã, santificada, que vive na presença do Senhor, você pode até ser chamada de pastora por uma questão de respeito e de honra, mas você sabe que seu coração não está nisso. Mas outras tantas estão usando isso também para se afastar do rebanho, para dizer, eu sou a primeira dama da igreja. Não existe esse negócio de primeira dama da igreja, irmão. Sabe? Já basta na nação essa história de primeira dama. Na igreja não. Olha aqui, eu achei aqui, o Rander achou aqui. Olha. Ponha todo o volume para mim aí. A gente vai baixar bem o BG. Pode tirar todo o BG. Tá ouvindo? Tá bom que tá vendendo vassoura. Olha. Tá vendo? Já não é mais Jesus, é a vassoura. Quer dizer, Jesus não precisava ter vindo, bastava uma bruxa ter aterrissado na casa da gente com uma vassoura. Tá entendendo? Tem mais, quero ver o outro. Então aí a vassoura. Entendeu? Eu já estive em um culto onde o pastor ungiu vassoura. E disse, irmãos, essa vassoura, ai meu Deus, essa vassoura está ungida agora, com a autoridade de Deus. Você vai chegar na sua casa e vai varrer, todo o mal vai sair. Meu irmão, vai plantar batata no asfalto e ver se nasce abobrinha. Entendeu? Mais pessoas aqui, Sueli Barbosa, querida amiga da oração, um abraço para você, para o nosso amado irmão também Alberto e a Jéssica. A Jane Castro, Nilton Carneiro, com certeza, nossa amiga também Esmeralda, ouvindo. Jesus abençoe vocês. Helena Dias Ferreira, a Helene está ouvindo também, talvez o Arthur também, e o Cledson. Todos são amigos da oração, viu? Eu conheço aqui as ovelhas de Jesus que ele tem mandado cuidar um pouquinho de mim. Eu não sou um pastor de gabinete, não. Eu conheço todo mundo aqui. Eu acho que até posso escrever uma breve biografia, não autorizada, né? Brincadeira. Temos mais gente aqui. Esse aqui, o que é que ele está vendendo esse aqui? Caneta. Quem? Caneta ungida. Caneta. Caneta que vai assinar a vitória. Olha, esse aqui vai.
Vamos ver. Esse aqui, aí, então assim, caneta, está vendendo caneta. Está vendo? Vê se você acha outro. Vamos terminar isso aí. Aliás, está bom essa parte. Então, isso aí está vendendo caneta ungida. Ele diz: se você foi aprovado em concurso e não foi chamado, essa caneta aqui, ela é, entendeu? O detalhe só é que isso deve valer o salário dele, né, da pessoa. Então, assim, queridos irmãos, nós estamos em um estado de coisa que politicamente a gente precisava queimar, sabe? Ter um pouquinho de sangue francês nas veias e mandar esses políticos ladrões tudo pro buraco. E depois a gente pegava o fogo que estivesse restando e queimava um bocado de igreja também. É pastor Rui queimar. Pode queimar, irmão. Você está entendendo? Pode queimar o que não presta. Nós precisamos do evangelho de verdade. Esse tipo de evangelho, isso não é evangelho, esse tipo de mensagem, isso faz mal, irmãos. Isso faz as pessoas enveredarem por um caminho do qual às vezes nunca mais vão sair. Você está entendendo? Nunca mais vão sair. Olha, muita gente falando com a gente, mas eu quero agora fazer uma visita com você. Certo? Uma visita. Quer fazer uma visita? Pois bem, nós vamos subir agora até o lugar onde o Senhor está. E vamos orar. Se você tem um motivo de oração e quer subir, vamos agora falar com o Senhor. Nós estamos aqui nesta rádio, mas o céu está funcionando. Nós podemos subir até lá agora. E isso não é ficção. E nem é um exercício futurista. Nós podemos subir agora. Senhor Deus, que toda glória seja dada ao seu nome, nesta hora sublime, Senhor, quando chegamos diante da sua face para lhe glorificar. Não há ninguém, Deus maravilhoso, que se compare ao Senhor. O Senhor está vestido de glória e de majestade, e todo o domínio e todo o poder está em sua mão. Ó Deus, que toda glória se dê ao Senhor, Pai. Que toda glória se dê ao seu nome, Jesus. O seu nome é bom. E ao Senhor Espírito Santo, Paráclito, despenseiro da nossa geração. Nós nos apresentamos diante da sua face no início desta tarde, Senhor. Nos faça subir, ó Deus, assim como levanta a minha mão em direção de sua glória. Ó Deus, que nossa oração suba agora diante do Senhor, que o Senhor se agrade das nossas orações. Ó Deus maravilhoso, as nossas vidas estão na sua presença. Ó Deus, como ofertas de amor e de gratidão. Tudo que temos é a vida que o Senhor nos deu. E nós queremos devolver para o Senhor como um presente de amor, para que o Senhor use as nossas vidas, nos faça ser pessoas de bem na terra, pessoas cooperadoras do Evangelho, pessoas multiplicadoras da semente, da boa semente da palavra, pessoas como centelhas de luz que brilham, Senhor, no meio das trevas. Em nome de Jesus, ao levantar de minha mão diante da presença do Senhor, eu clamo junto com cada pessoa que está enferma, passando por tribulações. Ó Deus, envie-nos hoje o socorro de nossa oração, a resposta do nosso clamor. Atenda-nos, Senhor, e nos dê vitória. Seja repreendido, Senhor, todo o poder de Satanás contra as pessoas, que caiam por terra, Senhor, todos os demônios, em nome de Jesus. Nos dê a vitória, Senhor, em nossas vidas, nos abençoe. Glória a Deus, eu fico feliz pela presença do Espírito Santo aqui. Enquanto estou orando, o Senhor falando comigo, Ele lhe abençoe. Amanhã, 10 para 6, o nosso encontro. Até lá, então.